Chegamos, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite quem tá chegando. A gente vai iniciar a nossa live de hoje. Tô achando que tá torto. Acho que não tá, né? Tá bom. A gente vai iniciar a nossa live de hoje. Tem uma convidada também. Já tá entrando aqui também a Thaisa. Vamos ver se já consegue entrar. Com a Thaisa, a gente vai falar hoje sobre relacionamentos e a constelação familiar. Oi, querida, tudo Olá, tudo bem? bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos iniciando agora. Gente, por favor, avisa se vocês estão nos ouvindo bem. Eu estou ouvindo a Thaisa bem, se Eu vocês também. conseguem me ouvir também. E, enfim, vocês vão avisando a gente, por favor. A gente hoje vai conversar mais uma aluna minha querida, né? A gente está fazendo essa sequência de lives com os meus alunos, como um bate-papo, né? Eu estou convidando para ter companhia na live, para bater papo, para a gente conversar mais e trocar. É sempre gostoso a gente falar com alguém, a gente vai trocando também experiências e trocando olhares, visões diferentes, né? Sobre a constelação familiar. Eu sempre falo É, isso, a constelação é única, né? A descoberta do Bert Hellinger, o olhar do Bert Hellinger é único, mas cada um acaba desenvolvendo a sua visão e é importante a gente ver e ouvir, né, visões de outras pessoas. Então, verdade. Thaisa, super bem-vinda, querida. Eu Ah, queria que você se apresentasse para as pessoas, para quem tá aqui, que me conhece, que está aqui do meu canal, né, e que não te conhece ainda, para você falar também sobre você. Vou até tirar aqui que eu estou ficando com calor hoje. bom, meu nome é Thaisa Renata, eu sou psicóloga e consteladora, né? Já fiz o curso de constelação lá pelo Instituto Bert Hellinger em 2016, eu acho, ou 2015, não me lembro mais. E depois já tive umas parcerias, já tive com uma parceira aqui de Goiânia. Eu tô morando em São Paulo, mas eu sou daqui de Goiânia, né? Então, e tô aqui na E quarentena. agora você está onde? Você tá, porque quando eu falei com você, tinha chegado em Goiânia aí na quarentena, né? Você continua aí? Gente, eu vim para cá dia 12 de março, achando que eu ia ficar aqui 2 semanas e tô aqui até hoje. Mas tá sendo É isso mesmo. para estar com a família, para cuidar dos meus pais, né? Tenho trabalhado bastante, eu e meu marido, então tem corrido bem, graças a Deus, né? Que bom. Uhum. Eu conheci a constelação em 2015 ou 2016, não tenho certeza. Depois tive uma parceria, a gente dava uns cursos aqui em Goiânia com uma consteladora também aqui, só que ela é do direito sistêmico, né? Chamada Legal. Cusco. E hoje estou aqui e resolvi fazer o seu curso, primeiro porque você é luz, e eu acho que eu preciso falar para todas as pessoas aqui. Eu acho que você tem um brilho mesmo muito Querida. especial. E o que eu mais Obrigada. gostei nos seus vídeos, né? E por isso eu comprei o curso, é a sua leveza e a sua doçura em tratar de temas que são tão difíceis, né? Então foi isso que me atraiu. Estou fazendo curso assim entre um atendimento e outro, e entre outras coisas que eu tenho estudado, e estou adorando, né? A gente sempre tem algo para aprender mais e estou gostando bastante, gente. Super indico. Eu acho que a gente nunca para de estudar constelação, né? Quando a gente começa a estudar, várias coisas vão se descortinando e a gente tem a possibilidade de ir além, né? De sempre ir além. E eu agradeço muito o que você falou. E você sabe que você falou isso, né, sobre a leveza com que eu abordo, com que eu falo dos temas. Na hora eu me lembrei de algo, eu quero compartilhar com você, com quem está ouvindo aqui. Às vezes as pessoas me pedem para gravar vídeos, fala sobre tal questão, fala sobre tal questão, né? E eu me lembro, faz tempo já, porque faz tempo que eu gravo vídeos e que eu estudo também a constelação e tudo, que no começo eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo sobre aborto. Eu simplesmente não conseguia, porque eu achava que era pesado, talvez, né? Acho que a resposta está vindo agora. Talvez eu sentia ainda que era pesado. E depois de tanto constelar e de olhar para isso, e existem casos na minha família também, talvez por isso era difícil para mim,
Agora já consigo e falo, né? E a gente já tem alguns vídeos, não só um, tem alguns vídeos no canal falando sobre esse tema. Então é uma questão também da gente conseguir se preparar e falar sobre os temas da nossa maneira, né? É o que eu estava falando no começo, a gente tem a nossa visão e, e não dá para a gente falar, às vezes, de alguns temas que ainda tocam, né? Que são complexos. Que legal que você falou isso, me trouxe uma reflexão aqui, tá vendo como é bom a gente conversar? A gente vai refletindo. Eu tive eu fui, andei um tempo com um professor aqui da. Ele fundou a faculdade de psicologia lá em Araguaína, Tocantins. Ele é o papa do Rorschach. Não sei se você já ouviu falar no Rorschach. Rorschach, ele é um teste de personalidade e é o único Uhum. de todos os testes que você detecta psicopatia. Então, eu fiz esse curso e fiquei muito próximo do doutor. Ele fez o meu teste de personalidade, sabe? Que legal. Uhum. Mas a gente estava em Palmas, ele estava dando um curso lá para juízes e eu estava em Palmas. E aí a gente foi tomar café da manhã no hotel e ele falou assim: minha filha, ele é italiano, né? Então ele tem aquele sotaque. E ele falou assim: minha filha, eu peço desculpas, eu tenho que ir agora ali para uma audiência. Uma mãe, coitadinha, matou 3 filhinhas na facada. E eu fiquei assim, porque ele estava mesmo com dó, sabe? Uhum. E depois eu fiquei muito refletindo sobre aquilo, né? Realmente a gente olha sempre com julgamento, né, para as coisas que são difíceis, né? A gente de Uhum. repente acha melhor do que os outros, ou se dá uma importância, né, tamanha, achando que a gente talvez não fosse capaz de fazer. Pois E é é. bonito ver esse olhar, sabe? Que o Dr. Petrelli naquele momento teve, a forma como você aborda certos assuntos. Eu acho que o mundo precisa de leveza, sabe? É verdade. E acho que é um aprendizado grande mesmo a gente poder. Hoje eu fiz uma constelação de manhã, conduzi, né, facilitei uma constelação que foi belíssima e que ela trouxe exatamente isso, a gente poder enxergar a luz e a sombra e saber que elas existem e que elas estão ali, né, e É, a gente conseguir caminhar com elas. E às vezes a gente saber que precisa se afastar e precisa se aproximar, ou seja, também muitas reflexões, né, sobre o nosso caminhar sobre a nossa evolução. sim. Mas estamos falando de várias coisas e não entramos ainda no nosso tema aqui, que é de relacionamentos. Eu recebi algumas perguntas no Telegram que as pessoas mandaram, mas eu queria que você começasse. Você sugeriu, né? Falou, Ju, eu acho que eu podia começar a falar sobre esse tema e tal, e a gente pode ir conversando a partir daí. Primeiro, porque eu acho assim, talvez seja a constelação, ela mexe muito com a gente, né? A partir do momento que você lê sobre, e eu costumo falar muito para as pessoas, às vezes ler sobre, assistir sobre, já provoca a cura, Com né? certeza, com certeza. E a pessoa já se cura ali. Então eu tenho feito algumas lives no meio da tarde, assim, tipo 5 da tarde, um horário super difícil que as pessoas estão trabalhando. E as pessoas ali são sempre poucas pessoas e a gente conversa ali mais intimamente e tem sido bacana porque as coisas vão se transformando mesmo. E a Uhum. questão por que relacionamento? Porque a constelação ela mudou muito a minha vida em vários aspectos, mas principalmente em relacionamento. E eu pensei, gente, as pessoas, na verdade, as pessoas elas gostam das histórias. E eu tô no meu segundo casamento, a Juliana também tá no segundo casamento. Sim, Pode falar uhum. com muita propriedade, penso eu, né? A gente Exatamente. postou sobre isso. Exatamente. E a constelação também, assim, pensando de como eu conheci a constelação no início, né, como que a constelação me impactou, tem muito a ver também com a minha evolução em relacionamentos, né? Quando eu conheci a constelação, também tem uma evolução em mudança profissional, porque já tinha decidido que eu ia trabalhar como autônoma empreendedora, mas ainda não tinha conhecido a constelação. Então, o meu propósito naquele momento ainda era trabalhar com desenvolvimento de executivos e tudo que é a minha escola. Eu vim, né, trabalhando dentro, de empresas como executiva. E aí, quando eu conheci a constelação, então aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei, não, eu preciso olhar mais de uma, né, mas talvez sentir e processar isso diferente. Uhum. E naquela época eu já era divorciada há bastante tempo e era sempre muito bem resolvida essa questão, mas eu não conseguia, ou eu demorei um tempo para eu
assumi que eu queria ter um novo relacionamento. Até então, não, sabe, não, tá tudo bem e tal, né? Demorei Assim. para eu assumir, demorei para eu assumir que eu queria. E depois, quando a gente assume que quer, a gente vê que não é tão simples assim a gente encontrar uma pessoa que tem essa afinidade, tem tudo. E aí eu passei por várias histórias também, que eu posso, né? Todas as constelações que veio para mostrar relacionamento, eu falo, ai, gente, eu já passei por isso. Ai, já passei, eu vou pensando nisso. A gente, você está falhando um pouquinho o seu áudio, às vezes você falha, eu não ouço, e teve uma hora que deu uma travadinha. Eu não sei como que está a sua conexão aí. Não, aqui para mim tá bem, gente. Pessoal, ajuda aí. Se tá travando, aqui para mim tá ok, tá beleza. Tá bom. E aí, enfim, depois de uma constelação que eu decidi, eu falei, eu preciso olhar para isso, preciso realmente entender, trazer de novo, entender no sentido mais profundo, que eu fiz uma constelação para olhar para relacionamentos, eu vi quantas coisas existiam ali e como foi duro, aquela constelação foi difícil. E foi assim, depois de sei lá, algumas semanas, acho que nem um mês, eu conheci meu atual marido, né? E aí foi um relacionamento. Eu lembro que você me falou isso, você falou assim, nossa, quando eu conheci meu marido, eu não imaginava que existia alguém com este perfil. Você me falou isso. Eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? A gente às vezes está tão viciado em determinados comportamentos que a gente mesmo vai repetindo, que quando a gente enxerga algo diferente, a gente fala, nossa, existe, né, uma outra possibilidade, existe o que a gente busca. E acho que isso Eu é muito legal. posso Oi? brincar? Posso Claro. brincar com o destino? Gente, existe luz no fim do túnel. Pode crer. Eu quero só lembrar uma coisa, gente. Quem está aqui assistindo e quiser passar essa live, quiser chamar amigos para assistirem, tem um aviãozinho aqui embaixo. É só você clicar no aviãozinho e vai indicando para todo mundo aí que você acha que precisa ouvir, né? Que poderia participar com a gente dessa conversa também. É isso aí. Mas é isso, enfim. E aí depois de um tempo que a gente se conheceu e tudo, quando tudo se encaixou, a gente fala, nossa, não, sabe quando não. Né? Claro que existem, como todos os relacionamentos, existem as dificuldades, existem os desafios, porque não. Né, se não tem essa troca, se não tem esse desequilíbrio que a gente vai buscando equilibrar positivamente, tal, não é um relacionamento, é algo estagnado. Mas é algo muito rico, é muito diferente mesmo quando a gente está num outro patamar de consciência, né? Quando eu estava fazendo o meu curso, eu já tinha me separado do meu primeiro marido. Foi um relacionamento de 18 anos, quase 19 anos. E tenho 3 filhos com ele, né? E então, assim, eu já tava bem, assim, mas é aquela mesma coisa, sabe? Eu tinha uma coisa, não quero casar nunca mais. Nunca mais eu quero casar e aquela situação. E aí eu fui, minha primeira aula de constelação familiar, cheguei lá, eu fui representante numa constelação, que era uma questão da filha com o pai e tal. E eu fui a mãe, né, numa outra. E lá no meio da constelação, menina, me deu assim uma vontade de deitar no ombro do rapaz. Esse rapaz nem da minha turma era, ele estava repondo uma aula que ele não tinha feito, sabe? Uhum. Meu primeiro contato com a constelação. E eu encostei a cabeça assim no ombro do rapaz, que eu não sei o nome dele, não sei a cidade, que ele não sei nada. E eu senti uma coisa tão boa, mas tão boa. E eu falei, gente, eu quero isso na minha vida, sabe? Deu aquilo, assim, sabe? E aí eu ficava o tempo inteiro assim, eu acho que eu quero constelar isso. Eu acho que eu quero constelar aquilo, né? E no final das contas a gente acaba caindo onde a gente tem que constelar mesmo, né? E eu tinha muitos problemas também de hierarquia, eu era a filhinha do papai, né? Eu era o homem da minha casa, eu tratava meu marido como filho, eu tinha muitos desequilíbrios na minha relação, né? Então, você vai caindo todas as fichas e vai entendendo, né? Não quero mais esse tipo de relação para minha vida, né? E eu acho Uhum. que quando você quer uma coisa, realmente o universo ele conspira, né? Aquela coisa, se joga que o chão aparece, né? Então, Você falou algo tão interessante que eu me lembrei também. É uma pena que agora a gente não consegue fazer as constelações em grupo, a gente está pelo menos suspenso, né, desse tema. Estava até conversando com as meninas da minha equipe hoje, porque a gente estava falando sobre o nosso evento. A gente tem um evento anual que
está suspenso, a gente não sabe quando vai acontecer. Porque é o tipo de coisa que não dá para a gente fazer com restrições. Uma constelação não dá para falar, tem que manter distância ou tem que ter máscara. Infelizmente não dá. Então, eu pelo menos acho que é melhor esperar. Vamos esperar para a gente ver quando consegue fazer direito, né? E então eu me lembrei, e isso é importante também dividir com as pessoas, como é legal participar como representante, porque enquanto a gente participa como representante de outras constelações, de outras pessoas, a gente vem trazendo sentimentos, a gente vai vivenciando sentimentos dos representantes ali, e a gente começa a falar que, olha, é diferente do que eu sinto, e eu posso sentir isso também, eu posso buscar isso também para a minha vida. É Eu verdade. me, eu me lembro quando você falou sobre deitar a cabeça no ombro, né, da pessoa. Eu me lembro de uma constelação que eu participei, que era um casal que tinha se separado por questão de guerra ou porque veio para o Brasil e ficou na Europa. Era uma história, algo assim. E quando eles se reencontraram, a constelação fez esse reencontro. Esse reencontro, acho que foi um amor tão grande, assim, sabe? Algo tão profundo que eu senti que eu falei, nossa, existe um amor assim, existe algo eterno, algo tão bonito, e a gente pode ter, sabe, essa possibilidade, a gente pode encontrar isso, a gente pode buscar isso, né, essa possibilidade na nossa vida. Então, participar como representante também nos traz muitas respostas. E aí a gente está dando exemplo para relacionamento, tal, mas para tudo, né? Quando a gente entra como representante de uma constelação, sempre é para mostrar algo que a gente pode ainda conquistar também, né? E buscar. Certeza. Por várias vezes eu tive essa experiência, né? E porque assim, eu fiz a formação, mas eu atendo em consultório, eu atendo individualmente. Eu não tenho grupos, nunca fiz grupos, etc. Então, tipo de grupos, mas nunca fiz o meu grupo de não, né? Uhum, Então, uhum, sistêmico, não tem como, depois você tem contato com isso, você não olhar as coisas de uma forma sistêmica, né? E isso. faz com bonecos, né? E constela a pessoa no consultório individualmente. E é interessante, assim, no caso de relacionamento, né? O que mais aparece para mim em consultório é uma coisa engraçada, né? Uhum, E impressionante como quando você vai para essas representações, a energia ela muda mesmo. Existe uma transformação real. E aí a gente sai mesmo do campo do inconsciente para o concreto, né? A coisa ela começa a acontecer, você começa a é, ver organizando ao seu redor. é. A gente sente a energia no corpo, né? E aí acho que a gente começa a tangibilizar melhor, né? E perceber de novo que é real, né? Então isso é muito bom. A gente precisa entender e ter claro que não, como você falou, né, sobre os seus emaranhados do seu relacionamento anterior. A gente sempre vai ter, sempre vão ter emaranhados, sempre a gente às vezes pisa na bola ou desequilibra de um lado, ou se coloca às vezes como é, mãe ou como filho, porque é o dia a dia e a gente está naquela busca de tentar achar o equilíbrio de alguma forma. Mas quando a gente começa a trazer a consciência que aquilo é um padrão repetitivo, por exemplo, né? Você falou sobre ser filhinha do papai. Dentro da constelação familiar, quando a gente fala disso, é o quê? É a gente não ter saído dessa esfera do pai e a gente buscar sistematicamente alguém que seja parecido com o pai. Nessa relação, o cônjuge ou o namorado, ele não tem a menor chance de sucesso, porque ele nunca vai bater com o pai, nunca vai ser melhor do que o pai, né? Então, quando a gente traz a consciência que a gente vem fazendo isso repetidamente, a gente fala, peraí, eu que estou buscando isso, eu que estou trazendo esse desequilíbrio para a relação. Então, eu posso mudar também. E aí eu posso não só, porque uma coisa é quando a gente conversa, a gente fala sobre isso e a gente coloca isso também, né? Que é importante ouvir e trazer a consciência, isso já nos modifica, isso é um passo. Sim. Mas um outro passo é também a gente poder conseguir sair disso, né? Não só conseguir sair, mas entender por que a gente entrou, né? Para a gente conseguir sair dessa dinâmica, por que eu estou nessa É. dinâmica?
E quando eu me pergunto por que que eu estou nessa dinâmica, a resposta sempre vem daqui, né? Eu tô porque eu escolhi, porque eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e aí inconscientemente eu quero resolver a relação dos dois, ou inconscientemente eu me acho melhor que minha mãe para meu pai, enfim, tem muitas coisas que acabam permeando essa relação que a gente busca, né? Eu me Não sei. lembro, uma vez eu fui constelar relacionamento com a Rosângela, essa minha parceira aqui de Goiânia. E ela é durona, sabe? Ela não é fácil, não. Ela fala as coisas mesmo. E ela falou assim pra mim, ela fez lá a constelação e falou assim, você traiu o seu marido. E eu fiquei muito brava com ela. Eu falei, nunca traí meu marido. Ela falou assim, traiu. Você traiu o seu marido. Você colocou o seu amante dentro de casa. Ela falava assim. E eu como nunca, né? E depois ela foi me explicar. Porque como eu estava na esfera do meu pai, né? E de fato, eu nunca contei com o meu ex-marido para nada, porque eu contava com meu pai, meu porto seguro era meu pai, era a minha referência. Então, assim, é como se ele tivesse. E eu falava para ela assim: eu dei tudo naquele relacionamento, né? Eu fiz tudo, eu que fazia, eu que acontecia. E ela falava assim: olha só o que ele te deu o sucesso dele. Menina, aquilo, isso me acabava, assim, era uma coisa. E assim, para eu processar isso durante muito e muito, demorou, não foi de um dia para o outro, que a gente Claro, acha que a constelação ela vai trazer e que amanhã tudo vai ser diferente, né? E não é é. bem assim. É um movimento de alma muito profundo que a gente tem que ir assimilando com os dias, né? Se a gente se abre para algo novo, e quando eu vou conduzir uma constelação, eu sempre falo, gente, a gente, normalmente quando a gente vai fazer uma constelação, a gente já pensou muito naquele tema, a gente já tentou resolver, a gente já elaborou, a gente já tentou achar resposta. E aí, o que que é importante, então, se eu vou fazer uma constelação, se eu vou fazer uma sessão de constelação, é eu me abrir para algo que eu não tenha pensado, porque também tem isso, né? Se eu vou fazer uma constelação já achando que eu sei a resposta, É. e aí aparece algo diferente ali e eu falo, ah, não, mas não é isso. Eu perco a oportunidade. Quem ouve? O Bert Hellinger falava muito isso sobre a gente, eu vejo, depois eu vejo o que tem depois, depois eu vejo o que tem depois. Né? Se eu Uhum, não me abro para a primeira coisa que é estranha, às vezes é estranha, né? A gente coloca, por exemplo, a gente está falando sobre essa questão de ser filhinha do papai dentro do relacionamento, mas a gente tem essa postura de não, mas eu faço tudo para acontecer, eu acho que a troca está desequilibrada do meu lado, acho que eu dei muito, uhum. né? Se eu inicio uma constelação com esse pensamento e eu não vejo que ali eu não estou olhando, que eu estou indisponível, eu não me abro para algo que eu posso estar causando, eu não tenho uma solução, né? Então é importante a gente olhar também onde a gente está. É. E é bonito isso, né? Quando a gente se abre, a gente vai vendo que tá tudo ligado. E aí lá no fundo, assim, você entende que foi desencadeando e por que que de fato, né, você buscou aquilo, mas também você achou uma pessoa que buscava a mesma coisa, né? E esse desequilíbrio, e às vezes quando um casamento não dá certo é isso, é porque os dois estavam buscando às vezes a mesma coisa desequilibrada dentro de um relacionamento, né? Exatamente. Ju, já tem um monte de pergunta aqui. Não sei se você quer voltar para Vamos voltar, eu vou voltar aqui. Tem umas aqui no Telegram que eu quero ver também. Eu também Gente, respondo se der tempo, se não, eu te mando e depois vai fazendo os vídeos, não sei. tá bom, ó, vamos lá. Tem uma pessoa perguntando se vai ficar gravado, vai. Agora a gente consegue deixar aqui no IGTV, né? Então fica aqui no IGTV e depois eu coloco lá no YouTube também, Eu tá? no meu IGTV também, Ju? Acho que só se você baixar e depois subir como vídeo seu. Mas se você Não puder sei me se... não, eu Ele, acho ele que fica, ele fica no YouTube. Ele fica, a gente faz um esquema, depois eu posso te ajudar, assim, a fazer isso, tá bom? Tem uma pessoa, a Juliane, colocou assim, filha do pai, falecido quando tinha 19 anos e se doa 1000% para o outro, virando mãe. Que visão podemos ter? Você quer falar? aí a gente já percebe a desordem mesmo na hierarquia, né? Ela não está no lugar de esposa ou de mulher ou de parceira e tá ali nos relacionamentos sempre no lugar de filha, é isso mesmo, né? Eu não entendi aqui porque ela falou filha do pai no sentido, acho que de filhinha do papai, como a gente está dizendo,
mas que ela se doa 1000% para o outro, virando mãe do outro. Uhum. E tem aqui da troca, São, eu me dou o meu então, o quê para o outro se doar, né? sabe que é interessante a gente pensar nessa questão é interessante, é difícil, assim, eu vou falar porque a gente sabe que isso às vezes está muito por trás das coisas, e o Bert Hellinger falava muito sobre isso também, que quando a gente dá demais, a gente quer parecer bonzinho, né, a gente quer parecer bonzinho, mas é porque no fundo a gente se acha melhor do que o outro. E aqui, quando você coloca, né, virando mãe do outro, o que que a mãe é? A mãe é um nível hierárquico superior mesmo, a gente está no outro patamar. Então, no fundo, quando eu viro mãe do outro, ou quando eu dou muito pro outro, eu quero, parece que eu estou me doando, que eu estou fazendo tudo porque eu sou bonzinho, mas o nosso inconsciente fala outra coisa. Ele fala assim, eu sou melhor do que você, eu posso dar mais do que você nessa relação. E aí, o que que acontece? O outro, ele tem duas escolhas. Ou ele continua ali só recebendo, porque ele fala, bom, já estou recebendo tudo aqui, não preciso fazer nada, e ele fica nessa relação acomodado. Ou ele Uhum. vai embora, ele trai, enfim, ele dá um jeito de ir embora. A relação não continua. A relação ela só continua quando tem um certo equilíbrio. Como eu falei, nunca é aquele equilíbrio estático. O Bert Hellinger também falava isso, né? Se a gente chegar num equilíbrio puro, a relação acabou, porque não tem mais troca. Mas o relacionamento que é saudável precisa ter essa busca por uma troca, sabe? É uma busca, na verdade. Eu dou um pouquinho mais, o outro dá um pouquinho mais, e aí a gente cresce. Não é essa disparidade tanto de que eu quero dar muito mais, né? E é importante fazer essa pergunta para você mesmo, assim, por que você dá muito mais, né? Exatamente. A Flávia perguntou: e quem não sente nada nas dinâmicas? A gente estava falando sobre as constelações e entrar como representante, né? A possibilidade que a gente tem de sentir. Conta você a sua experiência e eu conto a minha experiência depois, Thais. Senão é só eu vou ficar falando aqui também. Tô achando que eu tô falando muito hoje. Pra Flávia, né? Isso. E dá os bons, Flávia. É sempre assim. A gente, quando começa na constelação, a gente realmente não sente muito, porque a gente racionaliza demais. E aí a gente já vai para a constelação esperando aquela resposta. Quer dizer, a gente já vai com uma intenção, a gente já vai com um posicionamento, com uma postura diferente. Então você não dá espaço para o intuitivo surgir, para que a gente possa mesmo sentir. E no meu caso, eu senti logo nessa primeira, como eu contei, né, desse moço que eu deitei nesse lugar, assim, eu saí até da história da menina e fiquei ali naquele lugar sentindo, né, e tudo. Mas muitas vezes eu sentia que eu não estava contribuindo com o grupo ali, porque eu também não estava sentindo nada, né? E eu acho que quando a minha experiência, o meu exercício é sempre mesmo me afastar, tipo, Thaisa, solta, sai daí, deixa a coisa fluir, né? E com o treinamento, quanto mais você faz, quanto mais você participa de grupos, aí você vai ficando cada vez mais entregue ao campo. Eu me lembro que as primeiras constelações que eu participei, aliás, o primeiro dia que eu fui conhecer constelação, eu entrei, acho que em todas as constelações que aconteceram naquela tarde, e uma delas eu fui escolhida pela constelada, né? E eu lembro que só isso passava pela minha cabeça, assim, meu Deus, eu vou estragar a constelação da mulher, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Puxa vida, né? Porque era aquilo, será que eu estou sentindo isso mesmo? Será que é aquilo, né? Então a gente tem que aprender a se soltar. E tem outra coisa também. Então, uma coisa talvez seja um pouco do medo e não medo de, eu tenho medo disso por ser um fenômeno. Não, não é nada disso. Às vezes é um medo às vezes da responsabilidade mesmo. Será que eu vou representar o que precisa ser representado? Você dá uma resposta, você vai com aquela. Isso. E eu já participei de eventos do Bert que ele tirava a pessoa da constelação, porque a pessoa está tão preocupada de acertar que ele falava que ela estava com intenção. Isso. Então, é realmente você entrar sem pensar em nada.
E aí tem uma outra, eu gosto sempre de trazer outras respostas, não é para confundi-los, mas é para para abrir possibilidades de pensamento. Sim. Teve outras constelações também, tanto que eu tenha participado quanto que eu conduzi, que o representante não sentia nada. E ele falava assim: puxa, eu não estou aqui. Mas e esse não sentir nada fazia todo sentido para aquele representante, para aquele papel que ele estava. Então, aquele medo de, eu não senti porque eu não entrei no campo, na verdade, é uma pessoa que era calada, ou que não se conectava com a família mesmo, e que era parte. Então, assim, tá tudo certo. No fundo, tá tudo certo. Quando a gente se propõe a fazer algo e tenta não ficar racionalizando, pensando muito, as coisas vão fluir, né? Como precisam fluir. Eu vou contar uma história desse curso que a gente deu aqui. Tem um moço, ele é até conhecido meu, um amigo, e ele foi fazer, só que ele é altamente cético, analítico, assim, sabe? E ele passou o curso inteiro lá anotando tudo direitinho, e ele foi chamado para fazer uma representação, né? E ele fez uma representação e eu me lembro que ele chorou, assim, sabe? Veio, ele nunca imaginou que aquilo pudesse acontecer com ele. E ele chorou copiosamente, chegou no intervalo, ele, Thaís, o que que aconteceu comigo? Eu chorei, eu senti. Quer dizer, ele, Uhum. a constelação ela também pode surpreender. Quando você pensa que você não vai sentir nada, de repente você sente tudo e você está ali entregue ao campo, pronto. E é isso que tem. Teve, a gente falando disso, eu lembrei de uma que eu participei lá na Simone, né? Que assim, eu estava na constelação, ok, e chegou uma hora que eu achei que não fazia mais sentido eu estar ali. Aí eu lembro que eu sempre fico lá obedecendo, né? Obedecendo, seguindo, né? O que a Simone fala, pede para falar isso, faz isso, né? E aí eu lembro que eu virei assim, tava tão angustiante para mim, porque eu não estava sentindo nada, não fazia sentido. Aí eu falei assim, Simone, eu posso sair? Não faz sentido eu estar aqui. E aí ela me respondeu, falou assim, não, você precisa estar. E fazia todo sentido o meu desejo de sair. E até isso foi importante para a constelação, né? Para ficar claro ali que existia um desejo de sair e tal. Então é isso, a gente tem que se soltar e não se preocupar tanto, né? A Evelyn perguntou aqui: quando percebemos que há esse desequilíbrio, quando um dá mais, como isso pode ser resolvido? Desculpa, repete, por favor, Ju, eu não prestei atenção. Quando percebemos que há esse desequilíbrio, né? A gente está falando sobre o desequilíbrio na troca, quando um dá mais, como que isso pode ser resolvido? Quer falar? Eu falo? Fala aí, pode falar, pode falar. Então, a lei do equilíbrio de troca, ela fala assim, que a gente, se eu te dou uma coisa boa, você me devolve um pouquinho mais. E se eu te dou uma coisa ruim, você devolve um pouquinho menos. Então, se a gente está ligado nesse conceito, assim, preocupado com esse conceito, se você quer que a relação dê certo, se a pessoa te faz uma coisa ruim, você tem que fazer o equilíbrio de troca, dar um pouquinho menos, mas se você faz demais, você começa a equilibrar o seu relacionamento para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até que ele vai chegar num ponto que ele vai acabar, né? Então, é você estar atento mesmo aos movimentos, né? Porque tem coisas mesmo que deixam a gente chateado. Vai fazer o quê, né? Numa relação. E não esquecer que a questão do imperfeito que tem que se desenvolver. A relação ela não tem que ser bonitinha, ela não tem que ser perfeita e tem que ser, sabe, uma mulher bonita, casamento lindo, não é assim que funciona, né? Então a gente ter essa noção de que a evolução vai surgindo desse equilíbrio. Quando você está vendo que está meio desequilibrado demais, você vai equilibrando sempre para cima, porque você quer ficar com a pessoa, você quer, né? E dar o espaço para a pessoa também fazer alguma coisa, senão só você faz, e aí não tem espaço para outra pessoa fazer. É. Você sabe que a gente acho que também o que ela chegou a perguntar é um pouco do que a gente veio falando no começo, né? Que a constelação, ela não é só aquela sessão que você marca e você participa, também é isso, também é esse conteúdo, é esse conhecimento, é assistir um vídeo, é refletir sobre fazer uma meditação, né? E ver onde você se encaixa. Porque quando ela pergunta isso e a gente fala, mas então como que funciona para eu fazer, para eu equilibrar?
Quando a gente começa a desenvolver esse pensamento, que eu costumo falar, até falo nas aulas, né, da gente desenvolver o pensamento sistêmico, nada é como antes, a gente olha para as coisas de outra forma. Então, o que você acabou de dizer, poxa, eu faço, mas eu dou espaço para o outro fazer também. E isso acaba sendo natural. Uhum. Isso acaba não tendo que ser. No começo, talvez não seja natural, porque o que veio do meu sistema familiar, a minha fidelidade ao sistema familiar, me diz que eu tenho que doar muito, por exemplo. E É, aí eu venho repetindo esse padrão, e eu vejo que não está dando certo. Quando eu começo a ouvir, entender um pouco sobre equilíbrio de troca, eu falo, então não é assim. Eu posso fazer isso mesmo, voluntariamente. Poxa, então eu vou fazer um pouquinho menos. Deixa eu testar como é. E aí a gente vai percebendo que não é fácil, porque comportamentos e emoções a gente não vai conseguindo virar a chavinha de uma vez. Mas é, conforme a gente vai sentindo que funciona, então eu vou fazer assim. E aí você percebe que, olha, teve um resultado bom. Vou tentar hum, fazer de novo. Aí depois eu vou deslizar, porque eu não estou acostumada. Mas, então deixa eu corrigir, né? Então, é isso, é como tudo na vida. A gente desenvolve um pensamento diferente, a gente olha, né, para a situação, para a questão de uma forma diferente, e a partir daí a gente começa a agir diferente também, né? exatamente. A Ivonete colocou aqui, ó, no caso o marido vem constelar o relacionamento do casal. Ele pode olhar pelo casal? Acho que essa é a pergunta dela, porque ela escreveu em duas linhas aqui. Quando a gente faz relacionamento do casal, você quer falar, se quiser falar, Thaisa, pode falar, depois eu complemento também, como a gente vai Eu fazer. não estou muito segura para responder isso. Eu não sei, porque geralmente eu já fiz muito de casal, mas com pessoas só igual, né? É isso que ela, então, é isso que ela perguntou. Então, deixa eu te falar as experiências deixa eu contar para vocês as experiências que eu tive. Às vezes a mulher vem constelar o casal. E aí ela senta ali e começa a falar mal do marido, né? E aí a gente fala assim, puxa, mas ele não está aqui minimamente para se defender. Então, a gente está acessando o seu campo, a gente está conversando com você, a gente vai olhar neste relacionamento o que tem a ver com você. Por que que você busca isso ainda em você? Então, a gente olha para cá. Se é o contrário, se é o marido que vem constelar o casal, a mesma coisa. A gente vai olhar para a parte dele no relacionamento. Quando Uhum. vem o casal constelar, e eu também já constelei quando vem os dois, que querem constelar a relação, a gente consegue, é quase que duas constelações em uma, porque a gente vai olhando o que cada um traz do seu sistema familiar para aquele relacionamento. Então, acho que a pergunta dela é: o marido vem constelar o relacionamento, ele pode olhar pelo casal? Na verdade, ele não vai conseguir, ele vai olhar pelos olhos dele, como nós vivemos. Eu vivo com os meus olhos, eu posso me esforçar empaticamente para me colocar no lugar do outro, mas no fundo eu estou sempre olhando com os meus olhos. Então, numa constelação, eu vou olhar pelo meu campo, pelo meu sistema, né? Isso. Aí a Kati colocou buscar meu lugar. Parece que nunca faço parte do lugar onde se está. Mas ela não fez uma pergunta. É, Tem uma pessoa que colocou que a gente fala, fala e não diz nada. Eu não sei o que que a gente precisa dizer, enfim. Talvez. Então, conta pra gente o que que você quer ouvir, às vezes ajuda. Pois é, porque às vezes a gente fica muito presa no racional, tem que expandir um pouco. Veja se é isso também. A Érica colocou, eu sou muito racional também, mas aprendi que não precisamos entender nem decifrar o que está acontecendo, pois entendendo ou não, o movimento continua acontecendo e isso que importa. Exatamente. Aí ela continuou, e com o passar do tempo fui aprendendo que eu não precisava ficar achando explicação para tudo o que estava acontecendo, até porque nem é aconselhado que fique falando da constelação. É Hum, exatamente isso, o movimento continua. é isso Tem mesmo. muitos comentários aqui. Pensamento sistêmico é maravilhoso, maravilhoso os esclarecimentos, está bem claro. Aí a Karen ajudou a gente dizendo que está claro, que bom. Mas quem tiver dúvida pode colocar aqui mais, gente.
Kati, você fez uma pergunta, mas eu acho que acabou quebrando e eu não consegui entender. Eu, em algum momento, posso atrapalhar o crescimento dele? Eu não sei se isso é continuação de outra pergunta. Então, se você puder depois colocar. Thaís, eu vou ler uma pergunta que eu tinha recebido aqui no Telegram, e aí eu vou pedir para você iniciar e a gente vai continuando, tá? Se você tiver alguma luz aí para iniciar, a gente vai conversando. Como identificar se estamos em uma relação apenas por apego? Essa é a pergunta. Como identificar se estamos apenas por apego? Uhum. Olha, eu não sei dar para a constelação uma resposta pronta, Ju, na verdade. As pessoas vêm às vezes com perguntas, eu preciso realmente olhar o campo, porque pode ser tantas coisas que essa pessoa está apegada, né? Pode ser uma repetição do padrão familiar dela, pode ser uma questão de desequilíbrio de hierarquia, pode ser tantas coisas, então é difícil assim responder sem olhar o campo dessa pessoa, né? Eu acho que é legal, até essa pergunta ajuda a gente a ilustrar e falar que o que a gente vem trazer aqui, ou que a gente busca falar, é sempre o ponto de vista da constelação. Porque quando a gente vai falar de relacionamento, é um tema tão amplo, né? E aí a gente realmente pode caminhar por diversos lugares. Então, para falar especificamente de apego, tem muita coisa por trás, né? Porque você desenvolve esse sentimento de ter necessidade de estar conectado com alguém, da onde isso surge, como que você consegue identificar isso em uma relação, que não necessariamente são os temas da constelação em si, talvez por isso que fica mais difícil para a gente responder, de um ponto de vista mais didático, assim, né? Atrelando as ordens e tal, para gente conseguir olhar. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não tem uma resposta pronta, né? Pode ser, para mim pode ser por um motivo, para Ju outro motivo, para a pessoa que perguntou outro motivo, e a gente só vai conseguir saber o campo, porque cada campo é um campo, nenhum é igual ao outro. Aí uma pessoa colocou aqui, ó, gostaria de saber o seguinte: como que fica o lugar do filho fruto de um segundo casamento, se a mãe que já tem um filho do primeiro casamento se casa com o pai desse segundo filho, que até então não tinha filho? Esse filho será o segundo filho dessa mãe, mas será o primeiro filho desse pai. Você quer comentar isso? Não entendi muito bem a pergunta. A pessoa A, separou, a não mãe tinha. já tinha um filho, a mãe tinha um filho. E aí ela teve um segundo filho, ela Uhum, teve um segundo casamento e aí teve um segundo filho nesse casamento. Nesse segundo casamento teve um filho. uhum. Então tem um filho que veio do primeiro casamento e aí casou de novo, tem um filho do segundo casamento. É o primeiro do pai, desse Isso, segundo. é o primeiro do pai e segundo da mãe. Aí ela está perguntando como que fica o lugar deste filho, desse filho que veio do segundo casamento. Olha, eu tenho um pouco de. Porque o Bert ele fala muito do primeiro filho do pai, né? Ele fala, eu acho assim, que vai ser o primeiro filho do pai, porque o primeiro filho não é daquele pai. Aquele filho, ele tem um outro pai, né? Então, Uhum. tal lugar, pode ser até que esse primeiro filho nem tenha conhecido esse pai que ele tem, que foi criado pelo outro. Ele nem, Mas ele né, existe, né? Mas foi ele que deu a vida. pai, não desse segundo, apesar de serem depois dois irmãos, vão ser dois irmãos, né? Uhum. Ter o lugar, não, eu sou filho do meu pai com a minha mãe lá no primeiro casamento da minha mãe, na minha primeira relação, e o segundo, entendeu? Eu sou pai desse, eu tô aqui debaixo desse guarda-chuvinho, como você fala, né, Ju? Uhum. Faço parte desse lugar aqui, mesmo sendo irmã por parte de mãe daquele. É isso, né? O que o Bert fala, ele ajuda a esclarecer, porque realmente, quando a gente começa a entender que as famílias agora estão mais complexas, né? Assim, tem os filhos do segundo casamento e tal. Ele diz que a ordem da hierarquia sempre inicia. O primeiro vem o casamento e depois vem o filho. E aí, se esse casal se separa,
e aí se casa de novo, esse segundo casamento, na verdade, o filho que veio no primeiro casamento, ele é ainda maior, ele é maior do que o segundo casamento, que é a relação. Então, essa relação do segundo casamento, ela é menor do que o filho do primeiro casamento. É isso que o Uhum. Bert deixa mais, de maneira mais explícita que a gente consegue entender, né? De respeitar essa, porque tem realmente às vezes conflitos com o enteado, com o pai, com o padrasto, com madrasta, tal. As pessoas às vezes sentem Não importa se é uma pessoa, se é um evento, quem veio primeiro, né? isso, exato. Então o que o Bert deixa mais claro é isso. Agora, acho que a gente só tem que. E aí, pensando nisso, então, o segundo filho, o segundo casamento, ele vem depois do casamento, do segundo casamento, e ok. Agora, acho que é só importante a gente. Eu gosto de também falar isso, como você deu exemplo, aquela pessoa que é super racional e anota tudo. A constelação não é assim, não adianta a gente anotar tudo, não adianta a gente ter lá a resposta. Primeiro A, segundo B, terceiro C. Não é exatamente assim, sabe? Porque a gente precisa sim obedecer e sentir as hierarquias, mas não tem. Não é que não tem importância, é que aí fica pensando assim, poxa, exatamente qual é o lugar do segundo? Para que a gente precisa disso? Talvez um olhar seria isso. Para que precisa disso? Minha Bert Hellinger falava muito isso. Se eu começar a supor demais, eu estou falando coisa que eu não preciso falar, não preciso ver. Eu vejo o que é, Uhum. né? Existe alguma questão ali? Existe. Então pode existir uma ordem da hierarquia invertida, talvez, né? Uhum. Então a gente não precisa ficar também tanto nos detalhes. Mas dando uma resposta talvez um pouco mais completa para a pessoa aqui que perguntou, foi isso. Assim, a única coisa que o Bert deixa mais claro é isso, é a ordem do casamento e dos filhos, né? E se o filho veio antes do casamento, isso também é uma coisa importante. Engravidou e aí resolveu casar porque não ia casar. Porque também tem o caso de que já ia casar e engravidou. Não, mas engravidou e aí então vamos casar correndo. Uhum. Isso é uma inversão da hierarquia e isso traz um peso grande para a criança que se sente responsável por esse casamento. E isso sim precisa ser visto numa constelação, né? Então acho que nesse sentido a gente consegue trabalhar com a constelação de maneira mais pontual, né? Sim. Tem várias perguntas aqui, não sei se vai dar tempo da gente ler tudo, tá? A gente vai tentando ler, a gente vai ficando. A gente tem uma horinha aqui, então vamos ver o que a gente consegue falar. Uma constelação pode trazer luz sobre um triângulo amoroso? A Cristina perguntou. Sempre. Eu acho que uma constelação sempre pode trazer luz a qualquer tema, a qualquer situação. Pode. E a gente é muito interessante quando a gente constela e vê que existe esse triângulo, que existe algo, a gente entende de novo sem julgamento. A constelação nos ensina a olhar tudo sem julgamento e ela mostra para a gente essas peças nesse tabuleiro que elas estão de certa maneira encontrando um equilíbrio, né? Uhum. Então aí quando a gente olha e fala, peraí, mas por que que isso está dessa forma? Por que que esse relacionamento está assim? Aí a gente dá o passo para entender o porquê, por que que a gente se encontra nessa situação e como que a gente faz para mudar, se a gente quiser mudar. Então sim, ela sempre traz esse holofote aí, né? Aí tem uma pessoa perguntando sobre o Telegram, como entrar no Telegram. Eu vou deixar depois que acabar a live, eu deixo, tá bom? O link para entrar lá. Alá Moraes. Fui adotada por pais muito rígidos, mas muito bons. Hoje, mais velha, quero ser mãe da minha mãe e ser rígida com ela também, e acabamos entrando em conflito. Querida, eu acho que você já perguntou e já respondeu. Você já fez a sua reflexão aqui, né? Que é o conflito, da onde surge o conflito, né? De você inverter essa hierarquia e tentar ser mãe da sua mãe, né? Mesmo. Aí, Carla, fiz uma constelação e senti muita dor de cabeça no maxilar depois que acabou. Fiquei esgotada e muito cansada. Por que isso acontece? Quer falar, Thaisa? Bom, aí eu não sei se ela estava representando alguém ou se não sei o que aconteceu na constelação dela. Eu não sei, Ju, responder. Normalmente, a gente não traz nada assim para casa, né? De uma constelação. Encerra ali e encerra. O que pode ter acontecido é que algo te tocou profundamente. E talvez você tenha tido
de novo, não é consciente, mas inconscientemente você se fechou e não quero ver. E aí a gente até o maxilar é aquilo, né? Essa sensação de. Então, na verdade, não é a constelação, mas é algo ela falou que fez uma constelação, eu achei que ela tinha participado como representante. Às Ah, vezes é isso, se foi uma constelação que você fez, realmente é algo que você não conseguiu ainda elaborar e não conseguiu resolver, sabe? Olhar e acolher. Acho que uma recomendação que eu sempre dou quando acaba uma constelação para as pessoas além de todas as outras que a gente sempre fala de não contar para ninguém, de não racionalizar, de não fazer outra constelação em seguida, eu falo que a gente vai, quando encerra uma constelação, a gente começa a ter lembranças, começam a surgir lembranças, a gente fica muito mexido e aí a gente começa, né, trazer algumas coisas e tal. E o importante é acolher tudo que vem. Por mais que sejam coisas estranhas, memórias da infância, tudo, é a gente ir acolhendo, olhando com amor, se esforçando para olhar com amor para tudo, porque tudo foi e tudo que aconteceu para trazer a gente onde a gente está hoje, né? Então, nesse sentido, talvez seja uma questão de acolhimento da sua criança, de algo que ficou aí em aberto na constelação, né? mas já aconteceu de pessoas não saírem do papel, às vezes ser representante, né? Eu já vi casos assim, da pessoa não sair do papel que ela entrou, né? Por exemplo, uma vez uma pessoa foi representante de uma constelação e ela sentiu dor nas pernas, muita dor nas pernas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e depois, aí no intervalo, ela foi lá nos computadores e perguntou o que, que podia ser aquilo, né? E aí foram falar sobre a pessoa que ela representou era cadeirante, uma cadeirante, não sei, uma coisa. Uhum. Então ela meio que não saiu do papel e ficou ali sentindo aquelas dores. Então, Eu acho que eu vi isso uma vez, assim, eu sei que tem alguns consteladores que fazem alguns movimentos de você sair do lugar mesmo, ou de você, na hora que encerra a constelação, fala o seu nome, né? Eu sou Juliana, eu agradeço por estar aqui, sabe? Então, fazer movimentos assim. Eu não costumo fazer isso porque não, realmente, quando a gente sente que a gente encerra a constelação, quando a gente sente que a energia já acabou do campo, né? Assim, a gente já viu o que precisava ser visto e aí a gente pode encerrar. Mas, enfim, com certeza, né, existem outras coisas que a gente ainda não conhece. Tem uma coisa que a gente tem muito a aprender ainda sobre constelação, né? é verdade. A Ivonete perguntou aqui qual o livro do Bert que abrange relacionamento, e eu vi que tem uma pessoa que escreveu Para que o Amor Dê Certo, e tem um outro que eu gosto muito que chama Amor à Segunda Vista, É lindo. né? Então é muito legal esse Amor à Segunda Vista também. Posso fazer constelação sozinha? Quero constelar meu casamento. Acho que essa resposta vai parecida com aquela que a gente falou, assim, você consegue olhar a sua parte no seu casamento, né? Quando a gente se esforça para fazer uma autoconstelação, para olhar onde a gente está, a gente vai conseguir olhar o nosso papel ali. De repente, fazendo autoconstelação, uma pessoa vai conseguir estar no lugar dela, né? E às vezes até perceber se tem alguma desordem das leis, né? É, é. Você falou que você tinha perguntas aí, tem mais uma aqui, mas eu não sei se você tem alguma aí que você falou que Eu tinha tenho decidido. algumas, vai dar tempo, faltam 5 minutos. Uma pessoa escreveu assim: como se libertar do passado de um relacionamento péssimo? E aí? E aí que você fala, você só tá, a partir do momento que você disse que o relacionamento foi péssimo, você tá cada vez ligando mais a ele, você tá preso a ele. O que você precisa é dar o lugar para esse relacionamento, olhar para isso com amor, porque um dia você se envolveu com essa pessoa porque você amou, porque te atraiu, sei lá o que aconteceu, e vocês tiveram bons momentos, né? E ficou péssimo de uma hora para outra. Não é porque ficou péssimo de uma hora para outra que as coisas boas não foram vividas. Então, enquanto você ficar preso aí no péssimo do relacionamento, você não vai se libertar. É. E a gente fala sobre ter que agradecer, né, para encerrar o ciclo, mas não é também um ter que como uma ordem, assim, ó, vai lá e agradece. Ninguém consegue fazer isso.
É exatamente o que a Thaís acabou de falar, é encontrar um motivo para agradecer, encontrar o que foi bom. Porque se o relacionamento existiu, se ele iniciou, é porque ele, em algum momento ele foi bom. Por mais que depois de ter passado um tempo seja difícil de encontrar, o importante é isso, assim, encontrar e reconhecer que ele foi bom, que ele serviu para o seu crescimento, que você percebeu, né, enfim, cresceu realmente com ele, e aí você consegue agradecer e deixar lá. Eu fiz tanto um post aqui no Insta, depois vocês procuram no meu feed, quanto no YouTube tem um vídeo lá que a gente fala sobre o direito de pertencer, se eu tenho que dar lugar para ex-namorado. Porque é isso, a gente acha, é bonito a ordem do direito de pertencer e tal, mas a gente faz isso, a gente dá lugar para os ex, né, para as coisas que foram ruins, assim, que a gente hoje olha e fala, ai, que ruim que foi aquele relacionamento. Né? Se a gente não consegue dar esse lugar, a gente realmente fica preso a ele, como tudo que a gente tenta excluir, né? Não é só relacionamento, tudo que a gente tenta excluir, a gente acaba se prendendo mais a ele. Olha, tem algumas outras perguntas que não têm a ver com o tema do relacionamento, então eu não estou passando. Tem várias pessoas perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Aqui no IGTV e eu vou também, como eu sempre coloco lá no YouTube. No YouTube eu compilo, deixo todos os vídeos lá. Então vocês podem olhar lá no canal do YouTube que vai estar lá. Vou encontrar uma forma aqui também de passar para a Thaisa e ver se a Thaisa consegue colocar no canal dela. Sigam a Thaisa também, tem o nomezinho dela aqui em cima, vocês conseguem seguir o perfil dela. E adorei falar com você, adorei a nossa conversa de hoje, foi muito profunda, né? A gente olhar para esse tema tão bonito dentro da constelação. Adorei, imensa gratidão por essa oportunidade de estar aqui, a gente está conversando. Acho que eu adoro conversar disso. Eu faço É, conversando disso. Então, assim, não acho difícil e quanto mais a gente lê, mais a gente ouve, mais a gente escuta, mais sede a gente tem, né? E quando você começa a ter contato com a constelação familiar, é isso, você muda o seu olhar sobre as coisas e começa a mudar mesmo, a transformar a sua vida em vários aspectos. Não é mágica, né? É uma coisa que precisa mesmo de um contato muito profundo, né? Eu falo que a cura, ela só vem do contato com a dor. E às vezes olhar para essas coisas difíceis, né? Ir lá e colocar mesmo o dedinho na ferida e sentir aquela ferida e ver que ela existiu e tocar e sentir até amor por ela, muda completamente, transforma vidas mesmo. é importante a gente passar, né, por ela, a gente não, de novo, não fingir que não existiu e não querer que ela não tenha existido, né? A gente olhar, quando a gente olha, a gente, às vezes, eu imagino assim, né? Às vezes a gente fica com tanto medo de olhar que a gente acha que aquela ferida que é desse tamanho, ela é desse. Só que quando a gente vai ver, a gente fala, peraí, é uma ferida, dói, mas é desse tamanho, eu consigo dar, sabe, dar esse passo, né? Então a constelação ela nos ajuda a fazer isso, né? A encarar o que precisa ser visto para que a E eu gente consiga dar esse passo, né? vou brincar que é assim, é como a poeira que a gente esconde debaixo do tapete, né? Não, não quero. Uhum. Ah, põe a poeirinha debaixo do tapete. Aí acontece outra coisa, poeirinha debaixo do tapete. Daqui a pouco o tapete já fez um morro, você já está tropeçando no tapete, porque é tanto. É, você ficou muda no finalzinho da live. Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo mais. Você ficou muda no finalzinho, agora. Não sei o que aconteceu. Mas assim, a gente tá faltando um minuto para acabar. Então, eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Muito obrigada por todo mundo. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Vocês viram como vocês enriquecem também a live, fazendo perguntas e tudo. Então, agradeço muito por vocês terem participado. Obrigada por estarem aqui. Quarta-feira que vem a gente tem live de novo às 6 horas. Eu não consegui. Acho que agora voltou seu som. Eu não consegui te ouvir no finalzinho. Não, tá mudo. Até me distrair aqui. Estou falando que o incrível, eu estava Ah, falando voltou. que o incrível da constelação é porque a gente olha tudo com amor e sem julgamento. Então, é uma nova forma de olhar mesmo. E isso é libertador. Exato, é isso mesmo. Obrigada, querida. Agradeço muito.
Beijo grande. Obrigada. Beijo para todo mundo, viu? Tchau, Beijo. Tchau, tchau, gente. tchau.